Lição 6. 9 de novembro de 2025. A consciência, o tribunal interior. Texto áureo. E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24 versículo 16. Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 2 versículos 12 a 16. Versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 14. Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Hinos sugeridos. 126, 388 e 519 da harpa cristã. Comentário. Introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Palavra-chave. Consciência. Primeira parte. Antes e depois da queda. 1. A primeira manifestação. Do grego syneidesis, que significa saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e, assim, orientar-se em suas decisões. Gênesis capítulo 2 versículos 16 e 17 e capítulo 3 versículos 6 a 10 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 versículo 17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. 2. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão, Gênesis capítulo 4 versículo 8, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa: dada a gravidade do seu pecado, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Capítulo 4 versículos 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139 versículos 7 e 8, Jonas capítulo 1 versículos 3 a 12. 3. Escrita no coração. Em Romanos capítulo 2 versículos 12 a 16 Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Capítulo 2 versículo 15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita, em pedras, dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, Êxodo capítulo 20 versículo 13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, Êxodo capítulo 22, Deuteronômio capítulo 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais, Levítico capítulos 1 a 7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos.
Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C., Lipit-Shar, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Segunda parte. O funcionamento da consciência. 1. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51, versículo 3. Gênesis capítulo 3 versículo 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem, e viviam em plena alegria e paz. Gênesis capítulo 2 versículo 25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Gênesis capítulo 3 versículos 7 a 10. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. 2 Samuel capítulo 24 versículo 10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Salmo 31 versículos 9 e 10, Salmo 32 versículos 1 a 5, Salmo 38 versículos 1 a 8. 2. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, Gênesis capítulo 3 versículo 7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis capítulo 3 versículo 11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano, tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Gênesis capítulo 3 versículo 12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis capítulo 3 versículo 13. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos capítulo 1 versículos 18 a 27, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Salmo 41 versículo 4, Provérbios capítulo 28 versículo 13, Tiago capítulo 5 versículo 16. 3. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente. Atos capítulo 23 versículo 1, passado, 1 Coríntios capítulo 4 versículo 4, 2 Samuel capítulo 24 versículo 10, e futuro, 1 Samuel capítulo 24 versículo 6, Atos capítulo 24 versículo 16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos capítulo 2 versículo 15, capítulo 9 versículo 1, 1 Coríntios capítulo 8 versículo 12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 28, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 12. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Atos capítulo 24 versículos 1 a 16. Então, há descanso para a alma. Terceira parte. A consciência é falível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios capítulo 4 versículo 19, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 2, fraca, legalista, 1 Coríntios capítulo 8 versículos 7 a 12, e contaminada ou corrompida. Tito capítulo 1 versículo 15. Para a consciência funcionar bem é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína Palavra de Deus, no Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 1 versículos 5 e 19, Romanos capítulo 9 versículo 1.
Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses capítulo 2 versículos 16 a 23. 2. Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmo 139 versículos 23 e 24, Salmo 19 versículos 12 e 13. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, 2 Samuel capítulo 12 versículos 1 a 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo, Lucas capítulo 22 versículos 54 a 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem, Provérbios capítulo 16 versículo 18. Sinopse 3. A consciência pode ser corrompida ou enganada, e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Conclusão. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119 versículos 18, 34 e 130. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus capítulo 9 versículo 14. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10 versículo 22. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. O que é a consciência? Do grego syneidesis, que significa saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Pergunta 2. Como se deu a primeira manifestação da consciência? Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 versículo 17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Pergunta 3. O que é o direito natural? Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Pergunta 4. Como a consciência funciona? A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51 versículo 3. Pergunta 5. A consciência é infalível? A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado, Efésios capítulo 4 versículo 19, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 2, fraca, legalista, 1 Coríntios capítulo 8 versículos 7 a 12, e contaminada ou corrompida, Tito capítulo 1 versículo 15.